Chegamos para mais uma gravação. Vamos gravar agora. Na verdade, vamos ter aula, né? Vamos aprender conteúdo. Vamos ver hoje sobre Napoleão Bonaparte, um dos maiores generais da história da humanidade. Quando você pega grandes generais da história, você tem que colocar. Eu coloco na minha lista de generais, né? Alexandre o Grande, sempre. Aníbal de Cartago, e aí é Roma, é bem bacana. E eu colocaria César e coloco Napoleão Bonaparte, cara. Napoleão Bonaparte era um estrategista, ele sempre a questão de se utilizar do território dentro de uma batalha para ter ali benefícios durante o confronto, né? Isso é uma característica enorme de um general e todo general que consegue compreender isso e se usar disso, normalmente é um general vitorioso, tá legal? Eu assumo que eu tenho uma paixãozinha rápida por Aníbal de Cartago, tá? Porque eu já li um livro dele que eu adorei, então eu sempre cito ele. Mas vamos deixar isso para lá, vamos embora. Vamos falar agora para vocês sobre o período napoleônico. Período napoleônico que é dividido em três partes, né? A primeiro período, o governo consulado, depois a gente tem o Império Napoleônico e por fim o governo de 100 dias. Eu vou tentar aqui falar três pontos, esses três governos para vocês. Caso eu perceba que o vídeo está ficando muito longo, eu divido ele. Mas por enquanto eu acho que eu vou fazer direto. Vamos embora os três e segue o jogo. Tá legal? Então vamos lá, galera. Quando a gente vai ter o surgimento e o onde surge o Napoleão Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte ele se torna general dentro do exército francês com apenas 24 anos, tá? Ele vai se destacar muito nas batalhas que a gente vai ter durante a Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, alguns países aí, vamos colocar a Áustria, se aproveitando da, vamos dizer, inconsistência social por causa dos distúrbios que a Revolução trazia, vão tentar tomar a França. E aí você vai ter a necessidade do exército francês lutar contra essa tomada de território dessas outras nações. É nesse período que surge a figura de Napoleão Bonaparte, que mesmo tendo exércitos às vezes inferiores aos dos seus inimigos, ele vai conseguir sair vitorioso nessas batalhas. Então aí começa a surgir a figura do Bonaparte como um grande general, né? A gente estava tendo ali, a gente teve a Revolução Francesa, o período dos Jacobinos, e estávamos no período do quê? Dos Girondinos. Nesse período dos Girondinos, os Girondinos que faziam parte da alta burguesia, a gente pode dizer assim, que a conversa dos girondinos rondava muito mais entre a alta burguesia e até um pouco da nobreza e do clero do que, na verdade, com a população. E isso vai fazer com que a população tenha, vamos dizer, um desgosto ou ela critique severamente o poder dos girondinos. Essa crítica ao governo dos girondinos, essa crítica a posturas dos girondinos vai fazer com que se tenha, vamos dizer, uma movimentação para que exista um golpe dentro da França. A gente vai colocar, na história se escreve como golpe, o golpe de 18 Brumário. Tá legal? Mas na verdade eu citaria como para vocês como um acordo coletivo, tá? Vamos dizer assim, os girondinos estavam no poder, a insatisfação popular era muito grande, o risco da, vamos dizer, da continuidade da revolução e do período dos distúrbios sociais poderia continuar durante mais tempo, evitando aí um crescimento comercial, um crescimento do investimento, que é uma coisa que a burguesia quer muito, tá legal? E eles precisam o quê? Colocar uma pessoa que seja uma figura que tenha a simpatia da população, que tenha características de um burguês e que possa, na verdade, vamos dizer, fortalecer as conquistas burguesas. Quem é esse cara? Napoleão Bonaparte. Tinha o amor do exército, conquistava o exército, era uma figura que a população gostava, era uma figura que estava linkada à burguesia e era uma figura que, ao invés de ser uma retomada dos poderes monárquicos, era, na verdade, a manutenção das conquistas burguesas. Esse cara, Napoleão Bonaparte. Então a gente vai ter aí uma movimentação que vai gerar o golpe de 18 de Brumário. O governo do consulado, galera, aí a gente tem o golpe do 18 de Brumário e a formação do governo do consulado. Esse governo do consulado ele vai ter três cônsules. Quem são os cônsules? Napoleão Bonaparte e outros dois. Porque, apesar de ter três, quem mandava de verdade era Bonaparte. Não sei se você lembra, quando você estava no primeiro ano, você estudou sobre Roma e deve ter estudado os triunviratos. Né? Você tinha três.
mas normalmente um se ascendia sobre os outros. Nesse caso, do governo do consulado, você tem 3 cônsules, mas quem governa de verdade é Bonaparte, tá legal? Esse período do governo consulado ele se dá em 1799 e ele marca ali o fim da Revolução Francesa, porque é o período onde a gente tem a transição da revolução do poder que estava na mão dos girondinos passando para Napoleão Bonaparte. Beleza? Esse período é um período muito importante da história. É um período onde a gente vai ter várias conquistas sociais. Eu vou elencar algumas conquistas para vocês, tá? Reorganização econômica, formação do Banco Nacional Francês. Aí vai ter estipulado o franco como moeda única que representava a moeda francesa, o Código Civil Napoleônico, e aí o Código Civil Napoleônico ele é interessante, importante até os dias de hoje, a questão de liberdade, a questão de igualdade, a questão da propriedade privada, tudo isso estava aqui no Código Civil Napoleônico. Você tem a reforma educacional dentro da França e você vai ter investimento dentro de grandes obras públicas e na indústria francesa. Então você tem, durante o período do consulado, a consolidação dos poderes e das conquistas burguesas, tá legal? Essa consolidação das conquistas burguesas era algo inédito até então, porque toda vez que você teve uma retomada ou um golpe ou uma retomada de poderes, era na verdade uma retomada o quê? Absolutista monárquica. Nesse caso não é uma retomada absolutista monárquica, é uma retomada dentro de um período de consulado com 3, porém um governa, Napoleão Bonaparte se sobrepondo sobre os outros 2, Napoleão como uma figura pública extremamente, vamos dizer, que tem um carinho da população, tem um desejo da população, também aprovado pelo exército, tá legal? E também aprovado até pela Igreja Católica. A gente sabe que durante o período da Revolução Francesa, a Igreja foi meio que extirpada da França, né? Ela foi retirada, até mesmo o calendário gregoriano, que é esse calendário que a gente usa, tá? Os dias da semana, meses e etc. Ele foi não foi mais utilizado, a gente teve a substituição do calendário. Durante o período em que Napoleão Bonaparte retorna ao poder, ele meio que retorna uma ligação com a igreja, mas uma ligação onde o Estado é laico, e ele permite que existam outras religiões dentro da França. Ele, assim, compreende que a maioria dos franceses são católicos, mas eu dou liberdade para que outros tenham outras religiões, e o Estado não será mais, vamos dizer assim, terá a atuação da igreja dentro do Estado. O Estado ele é laico. Até aí, fechou? Beleza, então. Vendo todo esse momento positivo, é óbvio que Napoleão Bonaparte vai ser o quê? Vai ser adorado pela população, vai ser adorado pelos seus, né? É um período de exponencial crescimento do, vamos dizer, do populismo de Napoleão Bonaparte, né, cara? Aquele desejo público pela figura de Napoleão. E aproveitando disso, ele vai fazer um plebiscito onde a população vota e decide, então, pelo segundo período napoleônico, que é o Império Napoleônico. Eles transformam Napoleão no imperador da França, acabando com aqueles 2 outros cônsules que já não tinham poder nenhum mesmo, né? E colocando Napoleão como uma figura célebre dentro do universo francês. E aí você tem que imaginar o quê, cara? Imagina que durante a coroação de Napoleão Bonaparte, você tem toda aquela questão, né, de um bispo, um arcebispo, um padre, um papa coroando o rei, né? É uma característica de regimes absolutistas. Napoleão caminha em direção, pega a coroa e ele se autoproclama imperador da França. É romper com a igreja de alguma maneira, é mostrar que a igreja não teria poder dentro do Estado francês, mas é também falar eu conquistei, né? É meio que tem aquele do eu, do ego, eu conquistei. Eu estou aqui, não é alguém que está me dando isso, isso é uma conquista minha. Tá legal? É bem interessante isso. Quando a gente fala desse período do Império Napoleônico, quais são as 3 características básicas? Consolidação das conquistas burguesas, expansionismo territorial. Napoleão Bonaparte vai conquistar vários territórios, inclusive chegando até o Egito, tá legal? E você tem aí o bloqueio continental.
bloqueio continental, conflito com a Inglaterra, e vai ter um outro conflito interessante, que eu não coloco como pontos característicos, mas é importante, Rússia. O conflito contra a Rússia, porque esse é a queda de Napoleão. Na verdade, dois pontos aí. Bloqueio continental e o conflito, a guerra contra os russos, são motivadores, sim, daquilo que vai ser a queda do Napoleão Bonaparte no poder. Eu estou verificando aqui que o nosso vídeo já tem 10 minutinhos, então eu vou fazer o seguinte: a parte do Império e a parte do governo de 100 dias eu vou deixar para nossa próxima aula. Fechado? Tamo junto, galera. Beijos. Tchau!